Bem-vindo. Hoje vou-vos falar de previsão de risco, a capacidade e a necessidade que as empresas e as organizações públicas têm hoje para lidar ou preverem com os riscos, sejam eles económicos, geopolíticos ou de um conjunto de outros fatores. Para me ajudar a levar-lhe esta informação e como é importante termos os dados certos para poder agir, eu convidei Pedro Tavares. É o nosso ex-secretário de Estado da Justiça que, depois de sair do governo, aventurou-se nesta fantástica aventura de ter uma plataforma que ajude as empresas e as instituições públicas a preverem o risco. Este conteúdo é patrocinado pela Rumos, especialista em formar profissionais e equipas para os desafios tecnológicos e de inovação. Olá Pedro, muito obrigado. É um prazer imenso tê-lo connosco. E é isso, o que é que, numa primeira fase, quando nós olhamos, eu diria que estará se calhar no seu ADN esta questão de ajudar as pessoas ou ajudar as empresas ou as organizações, porque saindo do governo, em que estruturou um conjunto de coisas, e não é para isso que estamos aqui a falar, que foram importantes para a justiça em Portugal, nesta escala de transformação digital, lançou-se nesta aventura de montar esta plataforma. Quero-me falar um bocadinho o que é que o motivou a fazer a olhar para o mercado e perceber, não, é por aqui que tenho que ir. Claro que sim. Muito obrigado também pelo convite. O motivo e o contexto foi muito simples e é um pouco o que a realidade também nos mostra. A partir muito da dimensão pública, mas também da dimensão privada, um dos problemas que nos aflige mais é nós reagirmos tardiamente aos acontecimentos. Os acontecimentos podem ser a nossa realidade política que assistimos todos os dias, a económica, mas também a regulatória. Quando chegamos tarde, por exemplo, legislação como o Regulamento de Proteção de Dados, ou a Inteligência Artificial, ou agora o NIS 2, ou o DORA. Ora, quando chegamos tarde a muitos destes, sejam fenómenos geopolíticos e sociais, ou económicos, ou ainda na dimensão regulatória, temos um problema. As nossas instituições ficam mais frágeis. Muitas vezes são menos competitivas. A política pública é mais pobre, está mais longe das pessoas. Então o que eu pensei foi, se nós usássemos o modelo tradicional que fazíamos em muitos casos, que é planear, fazer research, integrar muitas metodologias que incluem estas capacidades de podermos falar com as pessoas, ouvir o que está no mercado, entender o que é inovação e perceber. Mas se o fizermos de uma forma regular e com muito mais fontes de informação, ou seja, através da inteligência artificial, conseguimos fornecer às organizações instrumentos muito mais poderosos para que eles consigam realmente ter o chamado Data-Driven Decisions e, portanto, muito mais focados nesta componente de eu tenho informação, eu percebo o que é que está a acontecer e não vou reagir tardiamente. E, portanto, foi aí que surgiu o conceito de governança, numa perspectiva de horizonte e futuro, como é que podemos ter instrumentos para gerir o futuro. Isso também não foi, ou seja, houve algum problema específico que tenha detectado no funcionamento das organizações que, estando por dentro, quando estava no Estado, detectou alguma questão que tenha feito perceber que havia espaço para lançar uma plataforma dessas? Em vários casos. No setor público, claramente. Porque no setor público nós vemos esse problema todos os dias. E esse problema vai desde o dia, e o momento ao dia, temos um determinado espaço de atendimento que tem mais procura, porque por qualquer motivo há, por exemplo, um pico epidemiológico associado àquele dia. Temos a médio prazo vários cartões, sejam quais forem, a expirar e podia haver uma capacidade de prever que isso ia acontecer. Ou a 5, 10 anos, se a população está a envelhecer, então nós temos que ter melhores políticas públicas para esse caso. Ou na habitação, se percebermos que estamos a ter problemas com maior pressão, obviamente, na própria procura, na capacidade do poder de compra, também migração associada a esses fenómenos, se calhar se fizermos uma política que consiga entender o que é que vai acontecer no futuro, depois teremos uma resposta mais antecipada. Isto no setor privado.
no setor público. No setor privado temos exatamente a mesma coisa. Os exemplos, eu costumo dar muitas vezes o exemplo da Nokia ou o exemplo da Blockbuster. Foram empresas que não perceberam o que era a inovação e o que é que estava a vir aí. E, portanto, pensaram que pelo facto de terem o poder, não viram o que é que estava debaixo do iceberg. Ora, o que nós temos que conseguir perceber é o que é que está debaixo do iceberg. São aqueles sinais que às vezes correlacionamos, mas não entendemos muito bem, entre uma notícia que surgiu, por exemplo, de uma determinada área, que implique que vai haver, se calhar, uma alteração. São aqueles sinais, aqueles cenários que nos ajudam a entender, por exemplo, que se calhar vem aí uma pandemia em determinados contextos que podem ser críticos. Aqueles sinais económicos que estão associados a determinados movimentos que acontecem num país, mas que depois se expandem rapidamente para outro país, o chamado efeito borboleta, não é? E, portanto, aquilo que nós temos que conseguir perceber hoje em dia é que o mundo não é um mundo que nós consigamos dominar como certo, como definitivo, como evolutivo. Não é um mundo cada vez mais disruptivo e inconstante. Ora, temos de, através de instrumentos que estão à nossa disposição e, portanto, aproveitar esses instrumentos para dotar as organizações daquilo que elas muitas vezes não tinham, porque não tinham capacidade económica, não tinham a capacidade de poder responder a isso, e depois uma cultura organizacional que as permita perceber que isso é fundamental para integrarem nos seus processos e para agirem muito melhor. Muito bem. A política é uma constatação que a política normalmente ensina a termos uma visão de longo prazo. As startups exigem uma visão e uma velocidade muito rápida do dia-a-dia para crescimento. Como é que o Pedro equilibra estes dois fatores importantíssimos? Porque vem de uma visão, acredito que também já tinha um espírito empreendedor, não foi a política que lhe deu de certeza, mas como é que se equilibra esta questão de visão de longo prazo para o frenesim que é necessário ter e mostrar constantemente que a Gov Horizon tem razão de existir, faz sentido existir? Eu acho que essa dualidade é precisamente fundamental. Ou seja, nós temos que, de facto, por um lado, ter uma visão do que é o longo prazo, sabendo que o rumo tem que ser ajustado a cada momento e, portanto, não é algo que é estanque. Esse é um primeiro ponto que é fundamental. Isto é igual na política pública como no setor privado. Funciona da mesma forma. E, portanto, nós temos que ter uma visão e a visão é fundamental. E, às vezes, também por pressão política e pressão mediática, acabamos por, muitas vezes, pôr em xeque, por assim dizer, essa tal visão que podemos ter de longo prazo. Isto é fundamental para transformar um país. E, portanto, se queremos também crescimento económico, se queremos uma competitividade maior, também um Estado que responde de forma proativamente àquilo que são as necessidades dos cidadãos, temos que o fazer. E nas empresas é exatamente a mesma coisa. Temos que ter esta visão de que é que queremos chegar lá à frente. Mas não nos podemos esquecer do dia-a-dia. E o dia-a-dia é algo que nos acontece no momento. Chegamos e a realidade muda. E por isso é que é fundamental não é aquela ideia, nós já temos muitas ferramentas. E o que pensamos sempre, mas eu já tenho a ferramenta, tenho o CRM, tenho o ERP, tenho o Teta. O problema é ligar as peças. E o problema maior, muitas vezes, nós temos nas nossas organizações, é que temos tudo muito departamentalizado, muito compartimentalizado, o que faz com que seja difícil conseguir ver o todo. Perceber que uma determinada regulação tem impacto naquele sistema pequenino, mas que afetava tudo. Perceber que uma alteração qualquer de uma inovação nos altera todo o nosso processo. Ou nos simplifica, ou pelo contrário, pode ser um risco para aquilo que era o nosso modelo de negócio. E, portanto, temos que ter capacidade de ver as duas fações, o que está a longo prazo e o que está a curto prazo. A plataforma Gov Horizon diz que processa mais de 150 mil fontes por dia. Como é que vocês garantem relevância nesta informação e não apenas volume? Porque quem olha para 150 mil fontes, uma coisa com muito volume, mas isto tem relevância? Como é que se processa esta? Exato. Relevância e, sobretudo, credibilidade. Portanto, nós temos que ter as duas coisas. Portanto, nós realmente o que vamos fazer é vamos buscar muita informação. Essa informação vai desde notícias, legislação. Legislação não só que está publicada, mas, por exemplo, aquela que ainda está em projeto, por exemplo, a nível europeu, quando o Conselho ou quando a Comissão envia para o Parlamento propostas de regulamentos ou de diretivas que depois são discutidas. Isto são 5 anos. Por exemplo, o caso do EA Act é um dos exemplos, demorou 5 anos. Se as organizações conseguirem perceber o que é que vai acontecer naquela altura, têm tempo para se adaptar. Portanto, a regulação, aquilo que sai de patentes, todas as patentes que são submetidas também a nível mundial, para entender que padrões é que há em cada destas áreas. Por exemplo, na área da medicina, medicamentos, dispositivos médicos, investigação académica e, portanto, vamos buscar este conjunto muito alargado
de informação. Depois, essa informação é, por assim dizer, curada. Nós fazemos, por um lado, aquilo que é a adaptação dessa informação para determinados setores, o setor financeiro, das telecomunicações, da energia, depois na área da defesa e do espaço e na área da saúde e também na política pública, ou seja, customizamos a informação para cada um destes setores, os que são mais impactados pela regulação ou os que produzem a regulação, no caso do setor público, e, portanto, produzimos informação para garantir que aqueles clientes têm acesso à informação que é mais útil para eles. E depois ainda tem uma última parte, que é cruzamos essa informação com a informação interna da organização, ou seja, há integração com os tais sistemas, com o ERP, com o CRM, com o sistema documental, para perceber onde é que há alinhamento, como, por exemplo, aquilo que são as orientações às boas práticas internacionais, ou o que é a estratégia internacional, ou onde é que há desalinhamento. E pode haver aí uma oportunidade ou um risco. E, portanto, é ao juntar isso de uma forma curada, e, portanto, não é fornecer toda a informação para toda a gente, é a informação certa e para determinadas áreas. Portanto, é uma plataforma que tem várias suítes, tem uma componente mais focada em estratégia, uma mais focada em inteligência, tendência, uma mais focada em compliance e uma mais focada em competitividade. Cada uma delas afeta públicos diferentes ou segmentos diferentes em cada uma destas organizações, para precisamente ajudar, em parte ou no todo, aquela organização a gerir melhor e antecipar melhor. Portanto, tudo isto, presumo que se faz através de agentes de IA. E como é que faz essa curadoria? É o próprio agente que faz o agente IA? Ou seja, como é que a IA transforma a legislação, notícias, sinais geopolíticos em recomendações acionáveis? Primeiro, há humanos a fazerem isto, não é? E, portanto, a primeira parte que é essencial é nós não nos podemos substituir à IA na primeira parte. E, portanto, há uma componente estratégica, obviamente, pensada na solução. Depois, ouvir o cliente. E o que nós temos estado a fazer durante os primeiros tempos foi ouvir o cliente privado e o cliente público, entender onde é que são os desafios, perceber porque é que falharam determinadas empresas e determinados projetos. Isso foi a primeira parte. E depois, sim, construir estas tais fontes de informação, criar com, obviamente, inteligência artificial, uma capacidade, por um lado, de produzir insights e, portanto, trabalhar esses insights que sejam acionáveis para cada um destes objetivos que temos, desde a regulação, a cenarização, ou os sinais ocultos, ou o financiamento, capacidade de buscar financiamento. E depois a última parte, esta última layer, como referiu que são os agentes, que é como é que eu consigo automatizar e perceber se eu tenho determinada estratégia neste ponto, mas há um risco em qualquer parte, então como é que eu consigo acionar algo que me consiga mais rapidamente dizer que eu tenho que agir naquele lado, ou que eu tenho uma oportunidade, por exemplo, de financiamento que está em curso e que posso fazer uma candidatura mais rapidamente naquele ponto. E, portanto, esses agentes o que fazem é, depois de termos esta plataforma, orquestram aquilo que é a capacidade de resposta, que não substitui o humano, é preciso perceber. A nossa plataforma é uma plataforma para o decisor, não substitui o decisor humano, mas ajuda o decisor humano a estar capacitado para tomar decisões. Mas depois há aqui questões críticas, não é? Há os temas da defesa, saúde e financeiro, que são aqueles setores mais críticos. Como é que vocês... A informação, uma falsa informação numa área destas, que às vezes até pode ser replicada por vários órgãos de comunicação social ou outros de credibilidade, credíveis, não é? Hoje em dia, e a tendência é isto crescer, por mais que se tente fechar, a tendência, infelizmente, é crescer. Como é que vocês, é através da curadoria humana, mais uma vez, que, ou seja, só segue para o cliente quando alguém viu que o que está ali é definitivamente credível? Temos várias camadas. A primeira, e como referiu, esta é fundamental. Por exemplo, na área da defesa, temos muita desinformação, por exemplo, russa. Isto é aquilo que nós fazemos é garantir que aquelas fontes de informação que usamos são fontes credíveis. Estamos a falar das organizações multilaterais, da OCDE, do Banco Mundial, do FMI, etc., que são informações e dados credíveis. Fontes de notícias. Curamos as fontes de notícias que estão disponíveis na plataforma. Legislação, só legislação oficial. Patentes, só patentes submetidas de forma oficial. Portanto, toda essa informação é uma informação que na primeira camada garante que estamos a usar fontes ou oficiais ou com credibilidade. Depois temos uma segunda camada, que é uma camada mais focada naquilo que é o negócio. E associamos o negócio a cada um destes
tais verticais. E, portanto, garantimos que é informação relevante para aquele vertical específico. Depois temos ainda uma camada seguinte que ajuda a fazer essa curadoria. Muitas vezes feita também com o próprio cliente, com o apoio do cliente. Esta informação faz sentido, esta não faz. E, portanto, vamos melhorando o produto juntamente com o cliente e também os parceiros. É preciso ver que a plataforma é integrada no cliente através de uma rede de parceiros e, portanto, fazem esse trabalho de garantir que o cliente tem o insight certo para aquilo que é o seu objetivo. Portanto, temos essas camadas. E depois temos ainda boards éticos associados à AI. A escolha da AI é preciso ver que nós somos agnósticos de cloud. Uma das propostas de valor deste produto é que é uma plataforma feita na Europa, com tecnologia que pode ser de hyperscalers dos Estados Unidos, os grandes hyperscalers, mas pode ser europeus. E podem ser ferramentas também, tanto na área de cloud como de LLMs, ferramentas europeias e que pode funcionar incluindo on-premises, ou seja, nas instalações do próprio cliente, para reduzir o risco. Portanto, nós temos estes vários formatos, dependendo do cliente, dependendo da exigência do cliente, garantir que não estamos nem presos a uma determinada tecnologia, nem presos a um determinado fornecedor, para assegurar precisamente isso que referiu, que é a credibilidade, que aquelas fontes são as fontes corretas para a organização. O AI Act europeu, daquilo que me tem dado a ver, representa para vocês uma oportunidade ou um desafio? Para nós uma oportunidade, porque somos uma empresa na Europa com uma premissa da AI ética em que queremos desenvolver precisamente muito do que está preconizado no AI Act. Isso eu acho que é fundamental e também hoje em dia nós usarmos isso como uma oportunidade para sermos competitivos. E é possível podermos fazer isso. E as empresas acreditam nisso? Acreditam e o que temos percebido é que em muitos casos estão a dar precisamente primazia a esse facto. Vou dar aqui um exemplo. A plataforma não processa dados pessoais e, portanto, nós não processamos dados pessoais. Estamos a falar da decisão organizacional, não processa dados pessoais. Para quê? Para precisamente não estarmos nas plataformas de alto risco que têm, obviamente, em determinadas áreas, como a saúde e outras áreas, questões críticas e éticas associadas a esse ponto. Portanto, na nossa construção e na forma como construímos, foi com o AI Act desde a raiz. E, portanto, fizemos desde a raiz todo esse pensamento. Aliás, temos estado já muito em Bruxelas, também nesta componente de internacionalização, com as próprias organizações multilaterais, incluindo a própria Comissão Europeia, a ver aquilo que são as melhores soluções e como é que podemos usar a inteligência artificial a favor, de facto, das empresas, mas em benefício dos cidadãos e dos consumidores, por assim dizer. A Goff, a vossa empresa, a Goff Horizon, é uma startup que está atrás e bem do mercado e, portanto, está atrás de financiamento. Vai levantar agora, ou levantou agora recentemente, 290 mil euros de financiamento. Este é o tempo certo para fazer este financiamento e porquê que este é o tempo certo? Este é o tempo certo, porque também estamos a falar do contexto para uma plataforma como esta. Vivemos os tempos que necessitam e que implicam plataformas que ajudam a viver aquilo que estamos a viver todos os dias. E, portanto, temos sentido que também, ao nível daquilo que é o mercado, por um lado, a adesão das empresas e organizações, é grande. Por outro, também ao nível do investimento, felizmente, somos uma empresa nova, portanto, oficialmente lançámos em setembro, e, portanto, é uma empresa recente. Já conseguimos o primeiro financiamento que serve para esta área, esta fase mais inicial de estabelecimento ao nível tecnológico daquilo que são as guidelines fundamentais associadas ao produto e nestes segmentos todos, que são segmentos diferenciados. E depois, por outro, também financiamento. Já tivemos a aprovação do IANAS PMEs, um instrumento do Banco de Fomento integrado no Plano de Recuperação e Resiliência, a dar precisamente e a capacitar a Goff Horizon para ter uma capacidade de resposta na área da inteligência artificial e estamos agora a internacionalizar. Ora, a internacionalizar porque é um mercado que obviamente é mundial, implica também aqui um músculo, incluindo financeiro, em que estamos evidentemente também à procura e em negociações já bastante avançadas para a próxima fase de financiamento, para conseguirmos expandir e competir com alguns players grandes, mas competir com players, sobretudo na Europa, porque temos um produto diferenciado a partir da Europa, onde muita desta realidade está a acontecer e nós, como empresas, agentes do setor, temos que conseguir reagir. Com estes 290 mil euros, que é o último financiamento que têm,
O que é que vai mudar, de facto, nesta vossa organização, nesta vossa perspectiva? Procura de outros mercados, infraestrutura, tecnologia? Qual é que será a grande aposta com este Para recebimento? já, pessoas. Portanto, a primeira parte foi pessoas, como eu referi, não se faz um produto tecnológico deste sem ter boas pessoas, na área de inteligência artificial, na área da segurança, isso é evidentemente fundamental. Por outro, aquilo que referiu, que é a componente internacional, que estamos a trabalhar. Nós já estamos, nesta altura, sobretudo no mercado da Europa Central, Bélgica, Países Baixos e França, a trabalhar ativamente com estes mercados. E, por outro lado, algo que também é fundamental, como eu referi, nós queremos impactar os setores que são mais regulados. Mas para podermos impactar, temos que os conhecer. Sim. E, portanto, estamos a trabalhar com especialistas em cada um destes mercados que nos ajudam a customizar a plataforma para eles. E isso é também outra das frentes de investimento, é garantir que temos um bom produto para cada um destes setores e não algo genérico que não acrescente valor. Eu fiquei curioso com porquê a escolha dos países que acabou de falar, Bélgica, Países Baixos, França e Brasil. Porquê a escolha destes países em específico? Então, primeiro, evidentemente, os países centrais, porque são, por um lado, onde também muita desta regulação está a ser feita e, portanto, são os mercados que também, onde acaba por acontecer muito deste trabalho, seja ao nível privado, seja ao nível público, e, portanto, muitas destas instituições europeias estão nesses mercados, e, portanto, ao nível europeu, são os principais onde estamos a atuar, exatamente também pelas características da própria Gov Horizon, eu repito, Gov de governança, mas não deixa de ser nesta componente também de governo, é onde está muita da frente e onde são sediados muitas destas organizações. Esse é o primeiro mercado. O Brasil é ainda um mercado complementar, nesta altura estamos a começar a explorar, a olhar para ele, porque é um mercado muito grande, é um mercado que, por outro lado, está a utilizar muita da regulação europeia como boas práticas. O EACT é um dos exemplos, a área da identificação digital é outro exemplo, a transformação digital é outro exemplo e, portanto, muito daquilo que é a vivência e o trabalho que tem sido feito ao nível europeu está também a ser aplicado num mercado como o Brasil. Tem características muito diferentes, é preciso ver, e por isso é que estamos a ir também com calma, mas estamos a olhar para ele porque queremos crescer. E, portanto, um dos nossos objetivos é queremos crescer porque sabemos que esta é uma plataforma com muito potencial, mas que também sabemos que haverá players que chegarão mais tarde e mais cedo. Uns já existem, outros estão ainda a começar e, portanto, queremos chegar rapidamente com um bom produto a estes mercados. Como é que ainda existe esse mito de que... Ainda existe esse mito? Não, para mim continua a ser um mito, até por alguma experiência internacional que vou ter, nomeadamente no Brasil. Os clientes olham para as empresas ainda por ser uma empresa portuguesa ou olham para a empresa como o negócio que lhe acresce valor? Ainda há um olhar para... É uma empresa portuguesa ou... Não, estes tipos, independentemente de onde são, têm um bom projeto, têm uma boa plataforma. Depende também dos mercados, não é? Eu acho que, para já, e também da minha experiência, eu já estive também bastantes anos no setor privado, internacionalizei vários produtos na área de software. A localização do software é algo fundamental. E, portanto, nós não podemos achar que a partir da Europa podemos ir, por exemplo, à América Latina com software igual. Não pode ser, porque o software não é o mesmo, as características não são as mesmas, temos que conhecer o mercado, o utilizador não usa a ferramenta da mesma forma, não fala da mesma forma, e, portanto, temos que localizar. Temos que muitas vezes estar lá, daí a nossa rede de parceiros, e estarmos ativamente a trabalhar também com parceiros, identificar parceiros em cada um destes mercados, tem que estar perto, no momento, responder naquele momento. E, portanto, isto para dizer que não podemos também ser um bocadinho ingênuos e achar que, pelo facto de termos uma ferramenta que é diferenciadora, podemos ir para qualquer mercado sem o sabermos localizar. E, portanto, daí irmos com calma para o Brasil. Quando formos para o Brasil, vamos para o Brasil com um produto que está pensado para aquele mercado, que tem muita diferenciação face a outros mercados. Evidentemente tem o governo central, federal, local. Cada uma destas dimensões é produtora, por exemplo, de regulação, que é muito diferente e, portanto, nós temos que ir com esse produto já muito adaptado para aquele mercado. Mas sabemos que o potencial está lá e que temos que o fazer. Isto acontece no mercado europeu da mesma forma. Não podemos ir para Portugal como vamos para a Espanha, como vamos para a França. Temos que conhecer cada um daqueles mercados específicos. Alguns são protecionistas. Nós temos que trabalhar com isso e temos que saber trabalhar com isso. Aprendemos em Portugal que o nosso mercado é muito pequenino e a forma de competirmos é sermos mais rápidos, termos um melhor produto e irmos lá para fora de uma forma também mais resiliente e mais persistente.
O Galvarizon lida aqui com duas situações, uma que tem a ver com as instituições governamentais que precisam desta informação e que poderão ser seus clientes, e com o setor privado. Que são dois ritmos completamente diferentes. Eu acredito que a vantagem de ter estado do outro lado também lhe traz uma forma de lidar com outros membros pelo mundo inteiro, pela sua experiência, mas provavelmente a sua equipa também acredito que seja vista. A minha pergunta é, esta multidisciplinaridade é aquilo que faz a constituição de equipa, ou seja, temos o setor privado, o setor político, a IA é uma startup, portanto, há aqui uma multidisciplinaridade muito grande. Como é que se consegue o equilíbrio disto? Eu, quando estive no governo, era muito defensor desta ideia do GovTech. O GovTech é a capacidade de nós, a partir de também dados públicos e aquilo que é informação pública, podermos gerar valor na economia e na sociedade. E é uma área em altíssimo crescimento. Ainda há um estudo muito recente da Gartner que diz que é o terceiro mercado com mais potencial de crescimento nos próximos 5 anos. E, portanto, nós temos, e em Portugal há muito pouca experiência nesse trabalho. E na Europa também. Nos Estados Unidos isto já está muito avançado, no Reino Unido também já está muito avançado, mas há um potencial enorme. E, portanto, aqui a chave é conseguirmos construir um produto. Por um lado, ajuda muito quem tem experiência com o setor público, evidentemente, quem percebe o potencial destes dados e perceba que há muitos dados que nós podemos explorar e que estão por explorar e por aproveitar e que acrescentam valor àquilo que é as organizações. E depois, finalmente, temos uma equipa que entende os dois mercados, que percebe que falar para o setor público não é a mesma coisa que falar com o setor privado. Isto é fundamental, porque temos de conseguir entender isso, que os tempos também não são os mesmos, que a forma de falar não é a mesma e, portanto, ao fazermos isso, que não é fácil e, portanto, é algo que é um desafio que nós todos os dias temos que o fazer, mas que acreditamos que, e os números provam, que tem um enorme potencial de crescimento, um enorme potencial de ação e daí estarmos também muito empenhados em garantir que vamos ter realmente uma plataforma que é credível nos dois mercados a partir dessa experiência nestes domínios. O que é preciso para um quadro ou para um desenvolvedor de software ou para um gestor de contas para ambicionar trabalhar nesta vossa plataforma? Vocês estão à procura de talento, eventualmente fazem esse talento localmente, conforme os negócios, ou basta ser europeu e perceber do mercado e saber do que está a fazer? Não, nós estamos à procura de talento. Nós estamos a recrutar neste momento equipa para a Galvarizon, portanto temos estado a recrutar nestas várias áreas. Na área de inteligência artificial, obviamente, que é uma das frentes mais relevantes. Para nós é importante, por um lado, eu acho que e hoje em dia também é o desafio da inteligência artificial. E, portanto, nós não é só contratar um engenheiro especialista em AI, é um engenheiro que tem uma capacidade multidisciplinar de entender o porquê. Eu acho que é fundamental para uma empresa como a Galvarizon que todos na empresa entendam o porquê. Para que é que serve? Como é que funciona? Como é que se ligam as peças? Se aquele insight é certo para aquele cliente e aquele cliente é público e o cliente público não quer o mesmo insight do cliente privado. E isto é importante para um business developer ou para um engenheiro. E portanto, nós, aquilo que estamos à procura são pessoas que sejam capazes de perceber e que tenham este leque também de competência a entender que não é só aquele código, porque o código hoje em dia cada vez mais é gerado, de facto, por muita inteligência artificial. É o que é que aquele código acrescenta àquele cliente. E isto aqui é diferenciador ao nível do que é o perfil que estamos à procura. E, portanto, estamos à procura de vários perfis e queremos procurar ainda mais perfis nesse sentido, que nos ajudem a descobrir o que é que falta ali, o que é que precisamos de conseguir fazer para chegar àquele cliente. E, portanto, uma das coisas que temos feito é, com toda a nossa equipa, é ir a clientes, com a equipa de developers, ir a clientes, para os developers perceberem quais é que são os problemas que os clientes têm e só a partir daí desenvolver. Okay. Pedro, muito obrigado pela sua presença. Este é um projeto novo, como também o Dr. Pedro Tavares falou aqui, é um mercado cheio de oportunidades e numa startup que nós, aqui no Digital Insight, acreditamos que traz um valor acrescentadíssimo às empresas na Europa. Nós, até para a semana.